Isaías capítulo 19. Profecia contra o Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade e reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão e secarão, e os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios, conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nofe. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se resolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele mesmo tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro, como os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos.
e Israel minha herança. Isaías capítulo 20. Profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que veio Tartã a Asdote, enviando o Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de seus lombos e descalça o sapato de seus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar Sião e envergonhar Sião por causa dos etíopes, sua herança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: Vede, tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías capítulo 21. Predição da queda da Babilônia. Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto da terra horrível. Visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente. E o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderaram de mim, como as angústias que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem à mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros, a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Profecia contra Dumá. Peso de Dumá. Gritam-me de Seir: guarda que ouve de noite, guarda que ouve de noite. E disse o guarda: vem amanhã, e também à noite. Que quereis perguntar? Perguntai. Voltai e vinde. Profecia contra a Arábia. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia. Passareis a noite, ó viandantes de Danitas. Sai com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Tema encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá. E os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Isaías capítulo 22. Quadro profético do cerco de Jerusalém.
peso do vale da visão que tens agora, para que assim totalmente subisse aos telhados? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, os seus mortos não são mortos à espada, nem morrem na guerra. Todos os seus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor. Jeová dos exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas, porque Elão tomou a aljava com os carros de homens e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. E será que os seus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas, e se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro inferior. Também contareis as casas de Jerusalém, e derribareis as casas para fortalecer os muros. Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhastes para cima, para o que o tinha feito, nem considerastes o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e ao rapar da cabeça e ao cingidouro do cilício. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e dize-se, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente essa maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Senha é Sebna é degradado, Eliaquim é exaltado. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e dize-lhe, que é que tens aqui? Ou, a quem tens tu aqui para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente como homem forte, e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da sua glória, o opróbrio da casa do seu Senhor, e demitir-te-ei do seu ofício, e te arrancarei do seu assento. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da sua túnica, e esforçá-los-ei com o seu talabarte, e entregarei nas suas mãos o seu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos dos descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Isaías capítulo 23. A ruína e restauração de Tiro. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar.
e a sua provisão era a semente do canal, que vinha com as muitas águas e a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como com as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha. É esta a vossa cidade que andava pulando de alegria, cuja antiguidade vem de dias remotos, pois levá-la-ão a seus próprios pés para longe andarem a peregrinar. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de todo o ornamento e envilecer os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há cinto ao redor de ti. Ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandado contra Canaã, para que se destruísse as suas fortalezas. E disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, povo que ainda não era povo. A Assíria afundou, para os que moravam no deserto, levantaram as suas fortalezas e edificaram seus passos, mas já está arruinada de todo. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a vossa força. E sucederá naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim de 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta. Entregue ao esquecimento, toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E será consagrado ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficientemente e tenham vestes duráveis. Isaías capítulo 24. Predição do castigo dos israelitas e o seu bom efeito. A promessa de livramento e da ruína dos seus inimigos. Cântico de louvor pela misericórdia de Deus. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, e ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como o que paga usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o mosto e enfraquece a vide, e suspirarão todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém já pode entrar. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho, toda alegria se escureceu.
Desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta. Porque será no interior da terra, no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria. Por isso glorificai ao Senhor nos vales e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, emagreço, emagreço, ai de mim, os pérfidos tratam perfidamente. Sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto se subirão, e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura, e os reis da terra sobre a terra. E serão amontoados como os presos em uma masmorra, e serão encerrados em um cárcere, e serão visitados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Isaías capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o seu nome, porque fizeste maravilhas, os seus conselhos antigos são verdade e firmeza, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, e na sua angústia refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como abranda o calor, pela sombra da espessa nuvem. Assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará nesse monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo. E Moabe estenderá as mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor abaterá a sua altivez, apesar da perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, e abatê-las-á, e derribá-las-ás por terra até o pó. Isaías capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade.
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho do justo, Senhor, te esperamos. No seu nome e na sua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te. Porque, havendo seus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a sua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens no seu povo, e o fogo consumirá os seus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do seu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitantes e destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste-te glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a sua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós por causa da sua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os seus mortos viverão, os seus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o seu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos e fecha suas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías capítulo 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me imporia sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará, Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura feriu-o ele como feriu aos que o feriram? Ou matou-o ele assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendestes com ela quando a rejeitastes. Ele atirou com seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços,
Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías capítulo 28. O anúncio do castigo de Efraim e de Judá por causa da sua impenitência. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil, vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento que está sobre a cabeça do fértil vale será como figo antes do verão, que vendo alguém e tendo-o ainda na mão o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. E será espírito de juízo para o que se assentar a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do aceite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse, e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio. Da mentira e as águas cobrirão o esconderijo, e o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele.
Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouviu o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre e esterroa todo dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tem guardado a sua superfície? Então espalha nela ervilhaça e semeia cominhos, ou lança nela do melhor trigo ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e os cominhos com um pedaço de pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías capítulo 29. Profecia contra Judá, infiel promessa. Profecia contra Judá infiel, promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a sua fala desde o pó sairá fraca. E será a sua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a sua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos seus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana, que passa em um momento repentino. Isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha, que está comendo, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai, e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isso, e ele dirá: não posso, porque está selado.
Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isso, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: eis que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado disseste ao seu oleiro: nada sabe. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão, e dentre as trevas as verão. E os olhos dos cegos e os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem em uma causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina.